Olá, boa noite. Boa noite. 2016 vai entrar para a história. Impeachment, Lava Jato, eleições americanas, Olimpíadas, guerras, luto no esporte. Vamos relembrar então agora os principais fatos do ano. Um ano e 4 meses depois de empossada, Dilma Rousseff é retirada do poder. E o vice Michel Temer assume a presidência da República sob críticas. Ex-presidente Lula é réu nas operações Lava Jato e Zelotes. E o juiz Sérgio Moro é chamado de herói. Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, é preso por tentar obstruir a justiça. PT perde o comando de grande número de prefeituras. Aqui em São Paulo, João Dória, do PSDB, vence no primeiro turno. O polêmico Donald Trump surpreende e é eleito presidente dos Estados Unidos. Morre Fidel Castro, ex-presidente de Cuba, mas a ilha continua comunista. Enorme onda de refugiados agrava violações de direitos humanos. Na Síria, em 5 anos, mais de 500 mil pessoas morreram na guerra. Brasil é sede de um dos maiores eventos esportivos, as Olimpíadas. Queda criminosa de avião da Chapecoense deixa o mundo em luto. 31 de agosto, um dia decisivo. Nessa data, o Senado aprovou o impeachment de Dilma Rousseff e Michel Temer assumiu definitivamente a presidência da República, com o desafio de pôr fim às crises política e econômica. Durante o ano, o cerco se fechou e importantes políticos viraram réus na Operação Lava Jato. Entre eles, o ex-presidente Lula e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O ano começou difícil para a presidente Dilma. Um dia depois de o governo ser atingido pela delação premiada do senador petista Delcídio do Amaral, a Polícia Federal fechou o cerco contra o ex-presidente Lula. Como é que a gente quer que as coisas aconteçam? Ele foi alvo principal da 24ª fase da Operação Lava Jato. As investigações puseram sob suspeita a propriedade de um apartamento no Guarujá e um sítio em Atibaia, frequentado pela família de Lula. O ex-presidente sempre negou ser dono dos imóveis. Segundo os documentos, o sítio pertence a sócios de Fábio Luiz, filho de Lula. Acatando um pedido do Ministério Público Federal, o juiz Sérgio Moro expediu um mandado de condução coercitiva, quando o investigado é obrigado a depor. Irritado, Lula considerou a atitude arbitrária. Se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a jararaca está viva. E em meio às investigações, o ex-presidente foi nomeado ministro da Casa Civil do governo Dilma. A oposição criticou e disse que, assumindo o cargo, o petista teria direito a foro privilegiado e iria interferir nas investigações da Operação Lava Jato. O governo rebateu e afirmou que Lula ajudaria a conter a crise política com a sua experiência e capacidade de articulação. A posse do ex-presidente como ministro foi marcada principalmente por protestos contrários em todo o país. Aqui em São Paulo, a concentração, mais uma vez, foi na Avenida Paulista. Em Brasília, os manifestantes se reuniram em frente ao Palácio do Planalto. Vai ter posse! Em seguida, o ato solene foi suspenso temporariamente por um juiz federal. E a divulgação de uma conversa telefônica entre Dilma e Lula pelo juiz Sérgio Moro causou ainda mais polêmica. Nela, a presidente diz que estava enviando um termo de posse para o ex-presidente por meio de Jorge Messias, subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil. Só uso em caso de necessidade, que é o termo de posse. No entanto, o grampo foi anulado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e não pôde ser usado como prova judicial. Eu voto não, senhor presidente. Em nome do povo brasileiro, é sim! O dia 17 de abril entrou para a história. Depois de 6 horas de votação, por 367 votos a favor, 137 contra, 7 abstenções e 2 ausências, a Câmara dos Deputados aprovou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. Eram necessários 342 votos, ou 2/3 do total de 513 deputados.
No pedido, apresentado pelos advogados Miguel Reale Júnior, Janaína Pascoal e Hélio Bicudo, eles acusaram Dilma de ter cometido crime de responsabilidade fiscal. No Senado, depois de mais de 20 horas de votação, a Casa também aceitou o pedido de abertura do processo de impeachment. Foram 55 votos a favor e 22 contra. Assim, Dilma foi afastada do poder 1 ano e 4 meses depois de assumir o segundo mandato. Durante todo esse processo, ela disse que estava sendo vítima de um golpe. Um processo injusto, desencadeado contra uma pessoa honesta e inocente. Depois do afastamento, o vice Michel Temer assumiu o país interinamente. No primeiro discurso, disse que ia manter programas sociais, como Bolsa Família, e garantir a continuidade das investigações da Lava Jato. São projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Dilma foi ao Senado se defender das acusações. Num momento emocionado do discurso, a presidente afastada disse que esteve perto da morte por 2 vezes e que não temia a própria morte, mas a morte da democracia. Pela qual muitos de nós, aqui neste plenário, lutamos com o melhor dos nossos esforços. O discurso, no entanto, não convenceu e o impeachment de Dilma aconteceu em agosto, após os senadores aprovarem por 61 votos a favor e 20 contra. Canalha! Em 2 votações separadas, os parlamentares decidiram que Dilma deixaria a presidência, mas não ficaria inelegível por 8 anos. Michel Temer assumiu definitivamente a presidência da República, com a missão de montar uma equipe para retomar o crescimento econômico. Declaro empossado no cargo de presidente da República Federativa do Brasil o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer. Com a conclusão do impeachment, as atenções no cenário político se voltaram para Eduardo Cunha. Em maio, o ex-presidente da Câmara foi suspenso do cargo por determinação do Supremo Tribunal Federal. Para os ministros, Cunha usava o cargo para atrapalhar as investigações na Operação Lava Jato, onde é réu, e também o andamento do processo no Conselho de Ética. No Conselho de Ética, o PMDBista foi acusado de quebra de decoro parlamentar por manter contas secretas no exterior e mentir sobre a existência delas em depoimento à CPI da Petrobras em 2015. Em junho, o parecer que pedia a cassação de Cunha foi aprovado por 11 votos a 9. Em julho, apesar de negar várias vezes que deixaria o cargo, Cunha renunciou à presidência da Câmara. Em discurso, chorou ao falar da família e reafirmou ser inocente. Estou pagando um alto preço por ter dado início ao impeachment. Em setembro, 11 meses após o início do processo, o mais longo da história da Câmara, o PMDBista sofreu nova derrota. Cunha teve o mandato de deputado federal cassado por 450 votos a favor, 10 contra e 9 abstenções. Ele virou ficha suja e está inelegível até 2027. A perda do mandato retirou de Cunha o direito ao foro privilegiado, que é o de ser julgado apenas pelo STF. Em outubro, Cunha foi preso em Brasília e levado para o Paraná. Na decisão, o juiz Sérgio Moro argumentou que, apesar de cassado, ele tinha poder suficiente para obstruir as investigações e intimidar testemunhas. A mulher dele, a jornalista Cláudia Cruz, também é ré na Lava Jato, acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, relacionados a desvios da Petrobras. Outro político que teve o mandato cassado foi o senador Delcídio do Amaral, expulso do PT. A perda do cargo por quebra de decoro parlamentar foi aprovada por 74 senadores. Delcídio ficaria até 2018. No entanto, com a decisão, está inelegível por 8 anos, a contar do fim do mandato, ou seja, não poderá concorrer a cargos eletivos nos próximos 11 anos. Ele foi o terceiro senador cassado na história e o único preso em exercício. A Lava Jato resultou ainda na prisão de outros políticos e pessoas ligadas ao PT. Em fevereiro, o marqueteiro do partido João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, foram presos assim que chegaram de uma viagem a trabalho na República Dominicana. De acordo com a Força Tarefa, foram encontrados indícios de que o publicitário recebeu 3 milhões de dólares de offshores, empresas abertas no exterior, ligadas ao Odebrecht entre 2012 e 2014.
2013 e 4,5 milhões do engenheiro Zix Kornick entre 2013 e 2014. De acordo com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal, o dinheiro era oriundo de propina de contratos da Petrobras. Após pagar a fiança, eles foram soltos em agosto. O juiz Sérgio Moro pediu a condenação do casal pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Em setembro, 2 ex-ministros foram alvos da operação. O ex-ministro da Casa Civil no governo Dilma Rousseff e ministro da Fazenda no governo Lula, Antônio Palocci, foi detido em casa na cidade de São Paulo. Segundo as investigações, o petista recebeu propina da Odebrecht para interferir em decisões tomadas pelo governo federal. Os valores chegariam a 128 milhões de reais. E há suspeita que a maior parte desse montante tenha sido destinado ao PT. As suspeitas sobre Palocci surgiram na delação do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O ex-ministro, que também está preso em Curitiba, nega as acusações. Já o ex-ministro da Fazenda nos governos Dilma e Lula, Guido Mantega, foi preso em um hospital na capital paulista, quando acompanhava a esposa em uma cirurgia. Segundo o Ministério Público Federal, o empresário Eike Batista disse em depoimento ter pago em 2012 cerca de 5 milhões de reais ao PT a pedido do ex-ministro. Executivos da Odebrecht também afirmaram ter pago 100 milhões de reais em propinas ao PT, intermediadas por Mantega. Mantega negou as acusações e deixou a cadeia no mesmo dia, após o juiz Sérgio Moro revogar a prisão. Para o magistrado, mesmo solto, o ex-ministro não iria oferecer riscos ou interferir na colheita de provas. Em novembro, foi a vez do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB. De acordo com o Ministério Público Federal, ele era chefe de uma organização criminosa que teria saqueado o Estado com atos de corrupção, envolvendo empreiteiras contratadas para executar grandes obras. Os valores em propinas chegariam a 224 milhões de reais. O ex-governador está preso em uma ala que ele mesmo construiu no complexo de Bangu. Cabral nega as acusações. O PMDBista virou réu por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e organização criminosa. A mulher dele, Adriana Anselmo, também foi presa, acusada de receber propinas por meio de seu escritório de advocacia e lavar 6 milhões e meio de reais mediante a compra de joias. A prisão de Cabral ocorreu um dia depois que outro ex-governador do estado também foi preso. Antony Garotinho, do PR, foi um dos investigados na Operação Chequinho, que apura o uso do programa social Cheque Cidadão na compra de votos. Segundo os investigadores, em troca de votos, eleitores eram inscritos no programa, que dá R$200 por mês às famílias de baixa renda. Outros 2 condenados na Lava Jato deixaram a prisão para cumprir a pena em casa. O empresário José Carlos Bunlai, condenado a 9 anos e 10 meses por gestão fraudulenta e corrupção passiva, passou para o regime domiciliar. Para a Justiça, ele foi o beneficiário de um empréstimo ilegal de 12 milhões de reais junto ao Banco Chaim, cujo destinatário final foi o Partido dos Trabalhadores. Os valores nunca foram pagos. O doleiro Alberto Youssef, um dos primeiros delatores da Lava Jato, deixou a prisão em Curitiba. Condenado por crimes como corrupção passiva e lavagem de dinheiro, teve a pena de mais de 100 anos de prisão, reduzida para 3. Até março, vai ser monitorado por tornozeleira, em prisão domiciliar. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, outro importante delator, passou a cumprir a pena em regime aberto. Ele foi condenado a 20 anos por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Um dos acordos de delação mais bombástico este ano foi o do presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Ele admitiu ter repassado propina a 28 políticos de 8 partidos. Só para o PMDB, teria arrecadado mais de 100 milhões de reais. E citou nomes de caciques do partido que teriam sido beneficiados. Entre eles, o ex-presidente José Sarney, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o senador Romero Jucá e o presidente Michel Temer. Todos negaram envolvimento. Machado cumpre prisão domiciliar em Fortaleza.
Uma das delações mais aguardadas foi a dos executivos da Odebrecht. 78 altos funcionários assinaram um acordo com o Ministério Público Federal. Entre eles, Marcelo Odebrecht, ex-presidente do grupo, condenado a 19 anos e 4 meses por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Juntos, citaram o nome de pelo menos 200 políticos de vários partidos. Os repasses ultrapassaram 55 milhões de reais. Em setembro, o ex-presidente Lula voltou a ser alvo da Operação Lava Jato. Em coletiva, membros da Força Tarefa afirmaram que ele era o comandante máximo do esquema de corrupção na Petrobras. Essas provas demonstram que Lula era o grande general. Denunciado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, o petista se defendeu na sede do Diretório Nacional do PT. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso. No Distrito Federal, Lula foi indiciado por corrupção passiva em contratos firmados pela empreiteira Odebrecht com a empresa Exergisa, que tinha um sobrinho do petista como um dos sócios, em Angola, na África. Ele é acusado de agir junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e outros órgãos ligados ao governo federal para conseguir a liberação de verbas para a empreiteira. Em troca, teria recebido propina de 30 milhões de reais. Em todos os casos, Lula nega as acusações. A defesa dele entrou no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre com pedido de prisão do juiz Sérgio Moro por abuso de autoridade pelos processos da Lava Jato. Até o momento, o Ministério Público Federal devolveu 500 milhões de reais à Petrobras dos mais de 6 bilhões de reais roubados. O dinheiro foi recuperado por meio de acordos de colaboração premiada e de leniência. Os indiciamentos e denúncias contra o ex-presidente Lula provocaram prejuízo imediato nas campanhas de candidatos do partido às eleições municipais. Aqui em São Paulo, o prefeito Fernando Haddad, candidato à reeleição, não chegou nem mesmo ao segundo turno da disputa. Com 53,3% dos votos válidos, João Dória, do PSDB, se tornou o primeiro a vencer a corrida paulistana sem disputar o segundo turno desde a redemocratização. Dória disputou a vaga com outros 10 candidatos, sendo que 3 já tinham sido prefeitos de São Paulo. Casos de Marta Suplicy, do PMDB, Fernando Haddad, do PT e Luiz Erundina, do PSOL. Para ajudar o eleitor a se decidir, a TV Gazeta, em parceria com o jornal O Estado de São Paulo e o Twitter, realizou no dia 18 de setembro um debate com 6 candidatos ao cargo. Temas envolvendo Uber, reforma trabalhista e corrupção esquentaram o encontro. Tem manual de corrupção no seu partido. E a Lava Jato derrubou o assessor especial da presidência José Yunes e 4 ministros do governo Temer. Romero Jucá, do Planejamento, Fabiano Silveira, da Transparência, Henrique Eduardo Alves, do Turismo e Fábio Osório, da Advocacia Geral da União. No entanto, a mais recente crise política que se instalou no Palácio do Planalto não está relacionada à operação, mas à suposta pressão exercida pelo ministro da Secretaria do Governo, Gedel Vieira Lima, sobre o ministro da Cultura, Marcelo Calero, para a liberação de uma obra em Salvador. Ambos deixaram os cargos. A Lava Jato também chegou aos ex-presidentes da Câmara, Marco Maia, do PT, e o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, ex-senador do PMDB. Eles são suspeitos de terem cobrado uma espécie de pedágio de empreiteiros para blindá-los e impedir suas convocações à CPI mista do Congresso, que em 2014 investigava suspeitas de irregularidades na Petrobras. Os valores dos repasses seriam de 5 milhões de reais. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, também é investigado na Lava Jato. No entanto, virou réu pela primeira vez numa ação no Supremo Tribunal Federal por crime de peculato, que é a apropriação de recursos públicos. A Procuradoria-Geral da República afirma que Calheiros teve despesas de uma filha com a jornalista Mônica Veloso bancadas por uma empreiteira, a Mendes Júnior. Na época do escândalo, em 2007, Renan renunciou ao cargo de presidente do Senado. Dessa vez, ele chegou a ser afastado do comando da casa, após determinação do ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal. No entanto, o Senado não acatou a decisão, que foi submetida ao plenário do STF. Por 6 votos a 3, os ministros decidiram manter Renan na presidência do Senado. Mas ele está impedido de substituir Michel Temer no comando do país. Renan é o segundo na linha sucessória da presidência da República.
E outras operações da Polícia Federal também ganharam destaque. Na Acrônimo, o alvo foi o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, indiciado 2 vezes. A primeira, supostamente por ter utilizado serviços de uma gráfica durante a campanha eleitoral de 2014, sem a devida declaração dos valores, e de ter recebido vantagens indevidas do proprietário dessa gráfica, o empresário Benedito Oliveira, conhecido como Bené, um dos delatores do esquema que também foi indiciado. E a segunda, sob suspeita de receber propina em 2003 para atender a interesses da montadora Caoa, representante da Hyundai no Brasil. Os valores seriam de 20 milhões de reais. A primeira-dama de Minas, Carolina Oliveira, foi investigada por suspeita de ser sócia oculta de uma agência de publicidade. Os acusados negam que tenham praticado atos irregulares. Já a Operação Zelotes investigou um dos maiores esquemas de sonegação fiscal já descobertos no país. Os prejuízos aos cofres públicos ultrapassaram os 14 bilhões de reais. A suspeita é que as organizações atuaram entre 2005 e 2013 junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, órgão do Ministério da Fazenda, negociando votos de seus conselheiros para manipular processos de julgamentos, revertendo ou anulando multas. Entre as empresas investigadas estão grandes corporações dos ramos automobilísticos, como Ford e Mitsubishi, alimentício BR Foods na construção civil, a Camargo Correia, comunicação RBS, afiliada da Rede Globo no Sul, e financeiro Bradesco, Safra, Santander, Bank Boston. A Zelotes provocou a abertura de 2 CPIs no Congresso Nacional e motivou uma reformulação institucional no CARF. O ex-presidente Lula e o filho dele, Luiz Cláudio, são investigados na ação. Há suspeita de irregularidades na compra de caças suecos pelo governo e na prorrogação de benefícios fiscais a montadoras de veículos por meio de medida provisória. A seguir, as CPIs da merenda e do Teatro Municipal agitam São Paulo. Donald Trump é eleito presidente dos Estados Unidos. Após meses de muita disputa e reviravoltas, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. E o mundo perdeu um dos maiores líderes mundiais. O ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, morreu aos 90 anos. Drain the swamp. Após meses de polêmicas e reviravoltas, o candidato republicano Donald Trump, de 70 anos, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ele é o 45º a ocupar o cargo. O empresário é ainda o primeiro presidente americano sem carreira política, o mais velho já eleito e também o mais rico. A corrida eleitoral de 2016 vai ser lembrada como a disputa mais acirrada da história recente da democracia americana. Os candidatos protagonizaram uma agressiva campanha marcada por ofensas e ataques pessoais. A democrata Hillary Clinton começou a disputa tendo de lidar com a acusação de que teria utilizado uma conta pessoal de e-mail para enviar mensagens eletrônicas confidenciais do governo quando era secretária de Estado. Faltando 3 dias para a eleição, ela foi inocentada pelo FBI, a polícia americana. Já Trump esteve envolvido em diversas polêmicas, como a lista de mulheres que relataram ter sido assediadas pelo republicano e a proposta de construir um muro ao longo da fronteira dos Estados Unidos com o México para conter a imigração de mexicanos e outros cidadãos latino-americanos. Eleito, disse que será o presidente de todos os americanos. That I will be president for all Americans. O resultado das eleições derrubou as principais bolsas mundiais, fez o dólar subir e gerou protestos em diversas cidades americanas.
Os Estados Unidos também viveram momentos de tensão e protestos com novas mortes de negros por policiais brancos em Louisiana, Minnesota, Oklahoma e Carolina do Norte. Na maioria das vezes, as vítimas estavam desarmadas. Em um dos casos, a namorada da vítima transmitiu ao vivo por uma rede social os últimos instantes de vida do companheiro. As mortes motivaram manifestações em várias cidades americanas. Em represália, 5 policiais foram mortos em Dallas e outros 3 em Baton Rouge. O presidente Barack Obama disse que a violência contra negros reflete um grave problema social americano e que os ataques a policiais prejudicam a luta contra o racismo. Em julho, uma tentativa de golpe na Turquia resultou na morte de 265 pessoas, a maior parte civis. A ação foi conduzida por militares contrários ao presidente Recep Tayyip Erdogan, que estava de férias. O país viveu quase 24 horas de caos, com a prisão de militares, juízes e promotores. Houve muitos tiros e explosões na capital, Ankara, e também em Istambul. O governo pediu e muitos turcos saíram às ruas para protestar contra o golpe e celebrar a democracia. O teólogo muçulmano Fethullah Gülen, crítico ferrenho de Erdogan e que vive nos Estados Unidos, foi acusado de liderar a revolta. Ele negou e repudiou a iniciativa. A Turquia chegou a pedir a extradição de Gülen, mas as autoridades americanas negaram por não haver provas contra ele. A Turquia continuou sob tensão. O governo perseguiu e prendeu supostos opositores e mandou fechar mais de 130 meios de comunicação, entre jornais, revistas e canais de televisão. Na Venezuela, uma série de fatores agravou os problemas políticos, sociais e econômicos. O país sofre com inflação anual de 3 dígitos, a maior da América Latina, acompanhada de escassez de alimentos, medicamentos e energia. Apesar de ser um dos maiores produtores de petróleo, voltou a importar o produto de seu maior inimigo, os Estados Unidos. A oposição culpa o governo de Nicolás Maduro pela crise. Milhares de pessoas foram às ruas reivindicar a realização de um referendo para revogar o mandato de Maduro, eleito em 2013 após a morte de Hugo Chávez. Mas o Conselho Nacional Eleitoral adiou a votação programada para dezembro. Com isso, a tensão aumentou ainda mais e a Assembleia Nacional aprovou a abertura de um processo para afastar Maduro. Após 4 anos de negociações, o governo da Colômbia e o grupo narco-guerrilheiro FARC anunciaram em agosto um acordo histórico de paz. Ofrezco sinceramente perdão a todas as vítimas do conflito. Em 52 anos, os confrontos mataram 220 mil pessoas, mas, contrariando pesquisas, no plebiscito de outubro, a população rejeitou o acordo. Um dos itens mais criticados foi a anistia geral para ex-guerrilheiros que cometeram crimes considerados menos graves, como roubos e extorsões. Apesar da negativa, os dois lados reiteraram a disposição de manter a paz. E quase 2 meses depois, FARC e Colômbia assinaram um novo acordo definitivo para pôr fim ao conflito, desta vez sem a participação popular. Em novembro, morreu Fidel Castro aos 90 anos. Será a vitória. Líder da Revolução Cubana, que em 1959 derrubou a ditadura pró-americana de Fulgêncio Batista, tornou-se chefe de uma ditadura pró-soviética que inspirou movimentos comunistas em vários países, inclusive no Brasil. Fidel manteve-se no poder absoluto por 47 anos, resistindo ao embargo econômico dos Estados Unidos e ao desmoronamento da União Soviética. Só se afastou oficialmente por motivos de saúde em 2006, mas permaneceu até o fim como principal referência do regime de partido único. Numa sucessão planejada e duramente controlada, seu irmão, Raul Castro, herdou seu lugar. Fidel foi logo cremado, suas cinzas ficaram expostas para homenagens durante uma semana, com longas filas na Praça da Revolução, em Havana, e em vários pontos do país.
O futuro de Cuba pós-Fidel está amarrado ao futuro dos Estados Unidos pós-Obama. O presidente eleito Donald Trump já ameaçou recuar no acordo de reaproximação entre os dois países. As CPIs da merenda e do Teatro Municipal agitaram São Paulo. E mesmo com protestos de taxistas, o Uber foi legalizado. O aumento das passagens de ônibus de R$ 3,50 para R$ 3,80 desencadeou vários protestos em São Paulo. Em pelo menos 3 atos convocados pelo movimento Passe Livre, houve confronto entre policiais e mascarados. Ônibus e estações de metrô foram vandalizados. A polícia usou bombas de efeito moral e gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. Em março, uma CPI foi instaurada para investigar fraudes no Teatro Municipal. Entre os suspeitos, o maestro John Nashling. Ele chegou a ser levado em condução coercitiva para prestar esclarecimento. Depois, foi afastado do cargo de diretor artístico do Municipal. Além do maestro, também foram investigados o ex-diretor-geral do teatro, José Luiz Herência, o ex-diretor do Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, William Naked, o secretário municipal de comunicação, Núncio Brigulho Filho, e outras 15 pessoas, inclusive donos de empresas usadas para emitir notas frias para camuflar os desvios. O nome do prefeito Fernando Haddad, do PT, foi excluído de última hora do relatório final da CPI, encaminhado ao Ministério Público Estadual. Segundo o documento, o rombo chegou a 21 milhões e 800 mil reais, bem mais que os 15 milhões previstos inicialmente. Herência e Naked confessaram os crimes e firmaram acordo de delação premiada. Os demais envolvidos negaram participação. Outra CPI agitou São Paulo. Após estudantes ocuparem o plenário da Assembleia Legislativa por 3 dias, foi criada em maio a CPI da merenda para apurar um suposto esquema de fraude na compra de alimentos para escolas. 10% eu tenho certeza absoluta que era da Secretaria do Estado de São Paulo. Os contratos foram firmados pelo governo estadual e 21 prefeituras paulistas. No centro das investigações, as secretarias estaduais de Educação e da Agricultura, servidores públicos, o presidente da Assembleia, Fernando Capês, do PSDB, e 2 ex-assessores dele, Jeter Rodrigues e José Merivaldo. Outros 2 deputados estaduais, Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, e Fernando Cury, do PPS, foram citados por investigados no esquema. Todos negam envolvimento. Os contratos suspeitos foram fechados entre 2014 e 2015 com a COAF, Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, da cidade de Bebedouro. Ela é acusada pelo Ministério Público de pagar propinas a servidores e políticos para ser beneficiada nas negociações. A fraude teria movimentado quase 39 milhões de reais. A CPI é um desdobramento da Operação Alba Branca da Polícia Civil de Bebedouro, que em janeiro de 2016 revelou o esquema denunciado por um ex-funcionário. Algumas sessões foram marcadas por tumulto, bate-boca e confrontos. O senhor concedeu uma parte do deputado Olim. Deputada, não recebi nenhum centavo desta cooperativa. No depoimento do presidente da casa, Fernando Capês, um dos mais esperados, estudantes que queriam participar foram impedidos por policiais militares que chegaram a usar gás de pimenta para dispersar os manifestantes pelos corredores da Alesp. Todas as perguntas o senhor não vai responder? Não. O relatório final da CPI apontou 20 pessoas como responsáveis pelas irregularidades nos contratos. Os políticos citados nas delações, entre eles Capês, não constam na lista. A oposição criticou. Mas eu não fazia parte de nenhum esquema. O táxi vai ser cada vez mais sucateado. A gente não vai ter como bancar os custos da manutenção do carro. O mundo inteiro o Uber está operando, não tem por que não operar em São Paulo. A
danificaram o carro com pedra, xingamento. Chega de palhaçada nessa cidade. Agora é cacete, prefeito. O que é melhor? O povo é quem fala, né? Após muita polêmica, o Uber foi legalizado em São Paulo. Taxistas fizeram vários protestos contra a regulamentação do aplicativo de transporte individual com o fechamento das principais vias da cidade. Veículos do Uber foram atacados. Após os incidentes, donos de carros pretos, cor com o maior número de veículos no aplicativo, passaram a temer pela própria segurança. Um teve o carro danificado ao tentar passar por uma manifestação no centro de São Paulo. Inicialmente, os motoristas de Uber pagavam à prefeitura 10 centavos por quilômetro percorrido, mas a prefeitura decidiu cobrar uma taxa progressiva para incentivar a concorrência e evitar o monopólio. A guerra na Síria completou 5 anos e já deixou aproximadamente 500 mil mortos. Uma das cidades mais atingidas é Alepo, símbolo da resistência dos rebeldes contrários ao governo de Bashar al-Assad. E para fugir de conflitos, milhares de imigrantes continuam arriscando a vida para chegar à Europa. E o continente europeu foi mais uma vez o principal alvo de grupos terroristas. A organização Estado Islâmico, que pretende controlar partes da Síria e do Iraque, realizou e reivindicou dezenas de atentados. Só a Turquia foi alvo 3 vezes. Em janeiro, no centro histórico de Istambul, um homem-bomba matou 10 pessoas, a maioria de origem alemã. Um mês depois, uma explosão próxima a um alojamento militar deixou 28 mortos no centro de Ankara, a capital turca. E em junho, terroristas invadiram o aeroporto internacional de Istambul e mataram 42 pessoas. Os 3 atiradores também morreram. O embaixador russo em Ankara, Andrei Karlov, morreu após ser baleado por um atirador quando visitava uma galeria de arte. O responsável pelo ataque, que era membro da polícia turca, gritou palavras em defesa da Síria. Ele foi morto no local por forças de segurança. O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disseram que o assassinato foi uma provocação com o objetivo de prejudicar a relação entre os 2 países e o processo de paz na Síria. Na Bélgica, ataques coordenados no aeroporto internacional de Zaventem e na estação de metrô Malbik deixaram 32 mortos. As explosões ocorreram 4 dias depois da prisão de um homem suspeito pelos atentados terroristas em Paris em novembro de 2015, com 130 mortos. Este ano, a França voltou a ser alvo do terror. Durante as comemorações do Dia da Bastilha, 14 de julho, em Nice, um caminhão avançou sobre a multidão. 84 pessoas morreram, entre elas uma brasileira e a filha de 6 anos. O motorista, um francês de origem tunisiana, foi morto pela polícia. Após o ataque, a França prorrogou o estado de emergência. No entanto, dias depois, terroristas fizeram 5 reféns em uma pequena igreja na região da Normandia. O padre foi morto, uma pessoa ficou gravemente ferida e os outros 3 reféns foram liberados. Os 2 agressores foram mortos pela polícia. Meses depois, um caso parecido com o de Nice aconteceu na Alemanha. Ao menos 12 pessoas morreram após um caminhão avançar sobre uma feira de Natal em Berlim. Mais de 40 ficaram feridas. O ataque deixou o país em alerta e reacendeu a discussão sobre a política de acolher refugiados. Nos Estados Unidos, um atirador matou 49 pessoas numa boate gay em Orlando, em junho. O agressor, um americano descendente de afegãos, morreu durante troca de tiros com policiais. O caso foi considerado o pior ataque a tiros da história do país. No Iraque, o ataque com um caminhão-bomba deixou mais de 300 mortos em um centro comercial de Bagdá. O local estava lotado de famílias que celebravam o fim do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. Foi o pior ataque na capital iraquiana em 2016. Uma semana antes, as forças governistas haviam declarado libertada a cidade de Fallujah, principal reduto do Estado Islâmico.
Na Síria, em maio, pelo menos 184 pessoas morreram em ataques de carros-bomba em regiões controladas pelo governo. O país vive uma guerra civil há 5 anos, com 500 mil mortos. Só em 2016, 10 mil pessoas morreram em ataques aéreos. Escolas e hospitais também são alvos constantes. Uma das cidades mais atingidas é Alepo, reduto dos rebeldes contrários ao governo. Lá foi feito o vídeo de um menino coberto de sangue e poeira dentro de uma ambulância, resgatado sob os escombros de um prédio após um bombardeio. A imagem da criança de 5 anos rodou o mundo e virou símbolo do horror no país. O cessar-fogo negociado por Estados Unidos e Rússia ficou no papel. Em meio aos conflitos no norte da África e no Oriente Médio, levas de imigrantes se deslocaram para a Europa. Mais de 300 mil pessoas atravessaram o Mediterrâneo em embarcações precárias. Mais de 3 mil morreram durante a travessia. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse que é a pior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial, mas vários países europeus endureceram a política de entrada de refugiados. E a seguir, as viagens históricas de Barack Obama no último ano de mandato como presidente dos Estados Unidos. E acidente com o avião da Chapecoense gera comoção mundial. No último dia do ano, começa o desafio. Foi dada a largada para mais uma corrida de São Silvestre. Nas ruas de São Paulo, garra e superação numa grande festa do esporte. Fique ligado na TV Gazeta e acompanhe, ao vivo, todas as emoções de mais uma Corrida de São Silvestre. Próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã. Eu estou no combate pelos meus filhos. Eu estou no combate pela minha família. Eu estou no combate pelos meus amigos. Nós estamos no combate pelo Brasil. Proteja quem você ama. Todos no combate. Todos juntos. Vamos vencer a luta contra o mosquito Aedes aegypti. Uma campanha da Fundação Casper Libero. Apoio TV Gazeta. Neste domingo, o Mesa Redonda vai contar histórias e relembrar conquistas. 2016 foi um ano importante para o esporte brasileiro. Por isso, nada melhor do que celebrar o espírito olímpico. 33 anos vividos, 31 de natação. É muita experiência e é muita intensidade que a gente coloca em tudo. E eu não queria ter aquela sensação de Londres novamente. Então eu voltei a treinar, voltei a competir e consegui a minha medalha dentro de casa. A conquista não é só do atleta, né? O treinador também faz parte de todo o trabalho até o atleta chegar a ser medalhista. Eu investi todo o meu dinheiro, né, para poder ser a melhor do meu país, né? E a gente também tem muita dificuldade. Você se apaixona pelo esporte, isso aí te motiva até o final e faz você romper barreiras aí. Mesa Redonda Especial Olímpico. Neste domingo, 9 da noite. Febre mundial, o jogo Pokémon GO chegou ao Brasil. E as viagens históricas de Barack Obama no último ano de mandato como presidente dos Estados Unidos. Em março, Obama e a família passaram 3 dias em Cuba. Foi a primeira vez que um presidente americano visitou o país em 88 anos. A viagem aconteceu em meio ao processo de retomada de relações entre os dois países, anunciado no final de 2014, e que colocou um ponto final a mais de meio século de ruptura. Apesar da reaproximação, o embargo econômico imposto à ilha ainda vigora. Na viagem, Obama se reencontrou com o presidente Raul Castro, mas não com seu antecessor e irmão Fidel Castro. Após a visita, Fidel acusou Obama de enganar o povo cubano e ignorar os feitos do regime comunista.
Depois de Cuba, Obama quebrou outro tabu ao visitar Hiroshima. Ele se tornou o primeiro presidente americano a visitar a cidade japonesa destruída por uma bomba atômica lançada pelos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial. No Memorial da Paz de Hiroshima, Obama lamentou as mortes, mas não pediu perdão pelo bombardeio, que matou 140 mil pessoas. Encontra vários monstrinhos por aqui. Eu vi isso, gente. Febre em várias partes do mundo, o jogo Pokémon GO chegou ao Brasil em agosto. Nele, os usuários caçam personagens no mundo real, usando a câmera do celular. O lançamento causou excitação e até rolezinhos para caçadas foram organizados pelas redes sociais em São Paulo. Mas o jogo também causou polêmica depois que usuários sofreram acidentes ou foram vítimas de roubo ao tentar, distraídos, capturar os monstrinhos. 2 pessoas morreram após o desabamento de uma ciclovia no Rio de Janeiro. Carros autônomos da empresa Tesla se envolveram em acidentes com mortes. 2 pessoas morreram após o desabamento de um trecho da ciclovia Tim Maia, em São Conrado, zona sul do Rio. O acidente aconteceu menos de 3 meses após a inauguração, em abril. Imagens de câmeras registraram o momento em que a ciclovia foi atingida por uma forte onda. Que isso? Água, onde é que foi? 14 pessoas respondem na justiça por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O trecho que desabou foi reconstruído, mas não reaberto ainda. Acidentes envolvendo os carros movidos à eletricidade da fabricante Tesla tiveram repercussão internacional e levantaram a questão sobre a segurança das tecnologias de direção. Os casos ocorreram principalmente quando os veículos estavam com o sistema de piloto automático ligado. Uma morte foi registrada nos Estados Unidos e outra na China. Na maioria dos casos, a empresa disse que a culpa foi do próprio motorista. A saída do Reino Unido da União Europeia afetou a economia mundial. Aqui no Brasil, cortes no orçamento e reformas que alteram direitos de trabalhadores e aposentados geraram muita polêmica. Uma das maiores economias mundiais, o Reino Unido optou por deixar a União Europeia depois de 43 anos. A população decidiu pela saída numa votação apertada. Até hoje, nunca um país membro havia deixado o bloco composto por 28 países. A vitória do Brexit resultou na renúncia do primeiro-ministro britânico, David Cameron, que fez campanha pela permanência. Theresa May assumiu o cargo. O processo de saída deve levar 2 anos. Aqui no Brasil, após votação simbólica, em sessão que durou mais de 16 horas, o Congresso Nacional autorizou o governo a fechar o ano com um déficit de 170 bilhões de reais nas contas públicas. Sem essa permissão, várias despesas teriam que ser cortadas, o que afetaria investimentos e programas sociais. Aprovada a matéria, vai à sessão. Apesar de protestos e da rejeição da maioria da população, o Senado aprovou em segundo turno a PEC do teto, que limita os gastos públicos por 20 anos. Ela era apontada pelo governo do presidente Michel Temer como sua principal medida no campo econômico. Que regula a aposentadoria de servidores. O governo mandou para o Congresso propostas para a reforma da Previdência. Além de fixar uma idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres, as novas regras, se aprovadas, vão atingir trabalhadores dos setores público e privado. De acordo com o governo, a única categoria que não será afetada pelas novas normas previdenciárias é a dos militares. Pelas regras propostas pela gestão Temer, o trabalhador que quiser se aposentar recebendo a aposentadoria integral vai ter que contribuir por 49 anos. A proposta, que gera muita polêmica, só vai ser votada no ano que vem. Um ano depois da epidemia de Zika que atingiu o Brasil, cientistas do mundo todo ainda procuram respostas para combater o vírus.
Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 2.100 casos de microcefalia em 2016. Outros 3.000 estão sendo investigados. A maioria relacionada ao vírus da Zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, também vetor de doenças como a dengue, febres, chikungunya e amarela. A região Nordeste ainda registra maior taxa de incidência. Em São Paulo, mais de 50 crianças foram diagnosticadas com microcefalia. O Zika se espalhou por mais de 70 países e a microcefalia contabilizada em 26. Aqui no Brasil, mais de 200 mil casos de Zika foram confirmados. Cientistas descobriram que o vírus pode sobreviver até 8 horas fora do organismo, mantendo-se altamente contagioso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a previsão de uma vacina contra a doença para 2017. Já a vacina contra a dengue é uma realidade. Por enquanto disponível no país apenas na rede particular, produzida por um laboratório francês, custa em média R$ 250 a dose. Este ano, o país registrou quase 1,5 milhão de casos da doença. O Brasil fez bonito ao sediar pela primeira vez os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Mas nem só de alegrias vive o mundo do esporte. Um trágico acidente de avião pôs fim ao sonho da equipe da Chapecoense, que vivia o melhor momento de sua história no futebol. O Palmeiras derrotou a Chapecoense por 1-0 e conquistou o Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência, acabando com um jejum de 22 anos. Campeão Brasileiro 2016! Mas nem só de comemorações vive o futebol. 2 dias após o jogo, o avião que levava a Chapecoense para Medellín caiu a poucos quilômetros da cidade colombiana. O time ia disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. 71 pessoas morreram no acidente, entre jogadores, comissão técnica, convidados, jornalistas e tripulantes. 6 sobreviveram, 3 jogadores, 2 tripulantes e 1 jornalista. O acidente comoveu o mundo. O time vivia o melhor momento de sua história. O Brasil foi sede de um dos mais importantes eventos esportivos do mundo, a Olimpíada, realizada entre os dias 3 e 21 de agosto no Rio de Janeiro. O país ficou em 13º lugar com 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, totalizando 19, e não atingiu a meta estabelecida pelo Comitê Olímpico de terminar a competição em 10º lugar. Nas Paralimpíadas, o país conquistou 14 medalhas de ouro, 29 de prata e 29 de bronze, num total de 72, e encerrou a participação em 8º. E vamos relembrar agora as personalidades que nos deixaram em 2016. It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up the cow. Now the workers are struck. Eu me lembro muito bem.
Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. Eu tenho essa ligação com a televisão muito particular, sabe? No começo ela era um adolescente, hoje é uma senhora quase da minha idade, mas eu ainda sou apaixonado por ela. Your faith was strong, but you needed proof. Essas foram as principais notícias de 2016. Nós, da TV Gazeta, desejamos a todos um feliz 2017. Boa noite, um feliz ano novo. Boa noite.